Graça e paz, querido professor Azeniel, com mais um tema da lição. O nosso tema hoje é falar sobre os prejuízos da mentira na família. Texto áureo. Não mintais uns aos outros, pois quem já vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. A nossa verdade prática diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 5, versículo 1 até o 11. Acompanhe comigo. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-a também sua mulher. E, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes por quanto aquela herdade? E ela disse: Sim, por tanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Objetivos da lição. Primeiro, investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Segundo, refletir a respeito do problema da mentira na família. E terceiro, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Nossa introdução. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Sabemos que a igreja nasceu no dia do Pentecoste, estava cheia do Espírito Santo e ali dava os seus primeiros passos. A experiência vivida naquele dia foi suficiente para que todos os convertidos e os quase 120 discípulos, eles continuassem a perceber a presença do Espírito Santo em tudo o que fazia. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posse negociavam as suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Foi a partir dessa ação generosa de Barnabé, que é o que a gente vê, né,
Barnabé ele inicia essa ação, né? Então foi a partir dessa ação generosa de Barnabé que o diabo ele encheu o coração de Ananias e também de Safira, os quais que por inveja resolveram exibir a mesma generosidade. Mas de que forma? Agindo com quê? Agindo com hipocrisia e também agindo com mentira. Então, Ananias e Safira, ele procuram fazer essa generosidade, porém agindo com hipocrisia e também com mentira. É o que a gente vê em Atos capítulo 5, versículo 3. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Ananias e Safira formavam uma família da igreja, porém, foi marcada negativamente pela mentira que escondia e a verdadeira razão de suas atitudes foi chamar a atenção por inveja. Qual seria? O casal queria o quê? Eles queriam ser visto pelas pessoas da igreja. Esse era o objetivo de Ananias e Safira ali. Eles queriam ser vistos pela igreja, pelos apóstolos. Assim como Barnabé foi bem recebido, foi bem visto, eles queriam a mesma coisa. Então o objetivo foi o quê? Foi por inveja. Nessa lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. No decorrer da lição, veremos que Ananias e Safira deixaram-se dominar pela hipocrisia e pela mentira. E por esse ato, eles pecaram contra o Espírito Santo e contra a liderança espiritual da igreja. Discute-se até hoje se Ananias e Safira tiveram de fato uma conversão a Cristo ou foram simplesmente atraídos pelo movimento espiritual que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. Então, eu quero te convidar, né, a conhecer um pouco mais sobre essa história de Ananias e Safira. Então, fica comigo aqui. Uma conversão duvidosa. Tópico 1. Subtópico 1.1. Por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do evangelho. Olha o que Jesus respondeu a Nicodemos. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus explica a Nicodemos que não pode filiar-se a um grupo dele, assim como uma pessoa se filia a uma organização qualquer. Ser discípulo de Jesus depende do tipo de vida que se leva, à causa de Cristo e ao reino de Deus, onde não se pode entrar sem passar por uma transformação espiritual. E podemos perceber que essa transformação não houve em Ananias e Safira. Olha o que diz em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que é a nossa referência. A nossa referência. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Embora atraído pela prática da igreja, simpáticos à causa do evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra da regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. João capítulo 3, versículos 3 até o 7. Possivelmente Ananias e Safira fizeram parte daquela multidão que ouvia a mensagem de Pedro, até recebeu de bom grado a palavra pregada, mas ainda não tinha o quê? Não tinha confessado os seus pecados. E por isso, tá? Por isso, não houve aqui uma transformação. Eles não foram transformados. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente, a gente vai entender um pouco mais
sobre essa questão da transformação. É importante enfatizar que, no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Agora, como Ananias e Safira, existem muitas pessoas que gostam da igreja e até participam nos cultos, mas não se convertem. Eles não fazem a sua confissão de fé. E aqui é que está o problema. Precisa fazer a sua confissão de fé. E a gente consegue entender aqui que Ananias e Safira não fizeram. Entretanto, a velha natureza se revela na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. A gente pode perceber que Ananias e Safira, eles mantiveram alguns hábitos da velha vida. E por isso, juntamente com ela, eles não tiveram dificuldade de fingir uma espiritualidade que, na verdade, eles não tinham. Né? A gente vê que eles não tinham. Por não ter ali confessado, feito ali a sua confissão de fé, eles tinham ainda esse velho hábito, né? Que seria aí o hábito da mentira. Então, eles não tiveram nenhuma dificuldade de fazer isso aí. Subtópico 1.2. A comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Uma dessas características na igreja primitiva era o que está escrito no texto de Atos, capítulo 4, e versículo 32. Diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que cria, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comum. Portanto, aqueles primeiros cristãos tinham todas as coisas em comum, significando que havia um desprendimento interior de amor e generosidade para ajudar uns aos outros. Vamos dar uma olhada na referência? Atos capítulo 4, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindo do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinha tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. Todos se ajudavam mutuamente e vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos o dinheiro das suas vendas. Com o intuito de quê? Com o intuito de ajudar os crentes mais pobres de Jerusalém. O que acontece aqui? O exemplo negativo que Ananias e Safira deixaram para a igreja torna-se positivo, no sentido de que ninguém pode enganar o Espírito Santo. A marca dessa igreja era ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. A gente vai perceber que a generosidade dos crentes ali em Jerusalém era tão grande, né, que não havia entre eles necessidade algum. Por quê? Uns procuravam ajudar os outros, os mais ricos ali, os que tinham condições mais elevadas, eles vendiam a sua propriedade, depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e os apóstolos administravam isso para poder ajudar aqueles necessitados. Então, abundantemente doações, né, resultante das vendas das terras ou das casas, eram trazidos aos apóstolos para ser distribuído entre aqueles que estavam com mais necessidade. E isso era a prática daquele tempo. Esse dinheiro tinha o objetivo de quê? Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum,
porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foram vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro, de forma voluntária, para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. O texto em apreço nos oferece um profundo contraste entre a atitude de Barnabé e a conduta de Ananias e Safira. Todos eram o quê? Todos eram membros da igreja. Todos venderam uma propriedade e levaram os valores e também depositaram aos pés dos apóstolos. A diferença entre eles era o quê? Era a motivação. Qual foi a motivação de Barnabé? A gente pode perceber que Barnabé ele foi inspirado pelo quê? Pelo amor. Já Ananias e Safira foi pelo egoísmo. Barnabé ofereceu para a glória de Deus, já Ananias e Safira para a sua própria glória. Barnabé foi inspirado pelo Espírito Santo, já Ananias e Safira por Satanás. Então a gente vê que a motivação entre um e outro foi totalmente diferente. Subtópico 1.3. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seu coração de inveja, né? Com esse sentimento negativo e carnal, fizeram um conchavo de engano e mentira para impressionar os apóstolos e também a igreja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Vemos que os dois tramaram entre si de vender uma propriedade e levar a oferta à igreja, mas combinaram em reter uma parte do valor para entregar uma outra parte restante como se fosse o valor da venda total. Vamos dar uma olhada na referência? Atos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-a também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra parte como se fosse o valor completo. O que acontece aqui? Eles fingiram em dar o dinheiro à igreja, acreditando que podia enganar a todos com mentira. Fingimento, hipocrisia e engano foram colocados no coração do casal. Eles mentiram. Eles se sentiram confiantes de que podiam enganar os apóstolos e não só isso, também a igreja. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Olha só, essa atitude de fingimento, hipocrisia e mentira era como um míssil para destruir a comunhão do Espírito na igreja. Sem dúvida, é o que o diabo fez para desfazer a unidade do Espírito na vida da comunidade. A comunhão era uma das características muito fortes na igreja primitiva.
conforme Lucas narrou, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Mais trágico ainda, quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do espírito na vida da família. Subtópico 1.4. Quando a mentira e o engano enche os corações. Cheio do espírito incisivo com a autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a? Não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. O caso de Ananias e Safira ilustra as tentações a que os cristãos menos espirituais ficam expostos. Nem na igreja primitiva, nem tampouco nos tempos atuais, se exige ou também requer que os membros da igreja vendam as suas propriedades e entreguem o dinheiro à igreja. Sabemos que não somos obrigados a nada. Mas o problema de Ananias e Safira não foi o valor depositado aos pés dos apóstolos. Eles podiam reter o que quisesse para si e dar a outra parte. O problema aqui foi a questão da mentira, né? Eles mentiram, dizendo que o valor que estão dando ali seria o valor total, que na verdade, né, não aconteceu. Eles tiraram ali uma parte para si e deram a outra parte para os apóstolos ali para a igreja, dizendo que foi um valor total. E ali foi o erro deles. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. O que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? A gente vê isso em Atos capítulo 5, versículo 9, parte A. O casal, em vez de resistir ao diabo, deu guarida às suas propostas. Caíram nas suas armadilhas. Fizeram o quê? Resolveram hipocritamente mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. E pagaram um preço muito alto com isso. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. O erro aqui de Ananias e Safira, tá, foi em dizer que estava dando tudo e mentir ao Espírito Santo e enganar não só os apóstolos, mas também enganar a igreja. Por trás da hipocrisia de Ananias e Safira estava a atividade sutil de Satanás. Tá? Sabemos que o inimigo, que já havia atacado a igreja através da perseguição, agora ele ataca sedutoramente. De que forma? Por meio da corrupção. Então, a gente vê que o erro de Ananias aqui foi em dizer que estava dando todo o valor. E isso eles pagaram com a vida. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3. Voltando-se diretamente contra Deus. Atos capítulo 5, versículo 4. Tópico 2. O problema da mentira dentro da família. Subtópico 2.1. A mentira produzida dentro da família.
Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Atos capítulo 5, versículo 1. Ananias e Safira mantinham velhos hábitos na vida mundana e facilmente foram tentados pelo diabo. A presunção de chamar a atenção das pessoas, imitando a ação de Barnabé, era a mais forte em suas almas. Isso fala a respeito das pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm o velho hábito na vida mundana. E com Ananias e Safira não foram diferentes. Eles mentiram para si mesmo. E pior, a sua mentira afetava a santidade da igreja e a autoridade dos apóstolos. Por isso, o seu pecado foi contra o Espírito Santo. Agora a gente vê que é lamentável quando dentro da família, como o marido, a mulher, o filho e outros fazem da mentira um modo de vida. O Espírito Santo se entristece quando, dentro da família, o esposo, a esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Paulo exorta a igreja colossenses dizendo: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos. A gente vê aí, Colossenses capítulo 3, versículo 9. O que Ananias e Safira tramaram em seus corações faz da mentira um modo de engano e hipocrisia. Em Romanos capítulo 16, versículo 18, Paulo diz: Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras lisonjas e enganam o coração dos simples. Subtópico 2.2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito, e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne e suas perspectivas paixões. Isso é, vício da alma. Assim devemos viver dominados pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17, 24 e 25. Sabemos que a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. João, capítulo 8, versículo 44 e 45. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. A mentira é aliada da concupiscência, porque esta se alimenta das coisas como a mentira para satisfazer a carne. Convivemos com as pequenas e ingênuas mentirinhas, porém, nem grande nem pequenas mentiras, porque todas mentiras têm a sua fonte, que é quem? Que é o diabo. Vamos conferir o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Tópico 3. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Subtópico 3.1. Quando se permite certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Olha só, existe graus de mentira? Podemos classificar a mentira como mentirinha ou mentirona? Que tipo de mentira Ananias e Safira praticaram? Não podemos classificar o grau da mentira. A gente sabe que mentira é mentira sem nenhum grau de proporção ou afetação. Há um ditado popular que diz: a mentira tem perna curta. Isso porque, mais cedo ou mais tarde, ela será o quê? Ela será desvendada. Mas a grande realidade de tudo isso é que a mentira tem o poder para causar divisões, estragos morais na vida das pessoas e de inocente, dividir família e também de separar bons amigos. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira, no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita, cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados e que, por isso, Israel não deveria tomar como despojo. Acã, ele trouxe alguns dos objetos de valores da cidade de Ai, os quais eram considerados amaldiçoados. E Israel não deveriam tomar como despojo. A gente vai ver isso em Josué, capítulo 7, versículo 1. O seu pecado não foi só a desobediência, mas também o ato de esconder o que havia trazido de Ai e agir como se nada estivesse acontecido. O pecado de Acã aqui, acobertado pela sua própria família, trouxe maldição para todo o povo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se estendeu contra Acã e toda a sua família. A gente vai ver que Acã ele foi punido com a morte, juntamente com toda a sua família. O pecado de Ananias e Safira foi punido imediatamente com a morte física no local da reunião. Por quê? Porque o pecado teve uma gravidade maior. Eles pecaram contra o Espírito Santo, que é o que a gente vê em Atos capítulo 5 e versículo 9. Mas vamos dar uma olhada na referência de Josué capítulo 7 e versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se estendeu contra os filhos de Israel. Subtópico 3.2. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal de Ananias e Safira. Ananias, ele reteve para si uma parte do dinheiro da venda da sua propriedade e, com total fingimento, ele entregou o restante do dinheiro ao apóstolo, como se nada tivesse acontecido. O Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo, a gente vai ver que o Espírito Santo revela a Pedro a mentira de Ananias. O juízo punitivo de Deus foi o quê? Foi imediato. Deus puniu de uma forma imediata. Por isso, a Bíblia nos ensina que não devemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como faz as pessoas dominadas pelo pecado. A gente vê que o juízo do Espírito Santo veio imediatamente e Pedro, com autoridade, declarou a Safira: eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. A gente viu isso em Atos capítulo 5, versículo 9. O problema não foi ficar com um pouco do dinheiro. Não, esse não foi o problema, como a gente já falou aqui.
O problema foi fingir que estava dando todo o dinheiro. A sua fraude foi descoberta imediatamente. O Espírito Santo revelou a Pedro a falsidade do casal. E o que acontece aqui? Eles não estavam mentindo apenas à igreja e também aos apóstolos. Eles mentiram ao Espírito Santo. E esse foi o erro deles, que eles pagaram com a vida. Mas vamos dar uma olhada o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 25? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Mateus capítulo 7, versículo 3 e 5. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são uma obra carnais que podem dilacerar uma família. Subtópico 3.3. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra e, especialmente, contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. O apóstolo Pedro deixou claro que Satanás havia entrado no coração do casal para que mentisse ao Espírito Santo. Satanás é o opositor da igreja. Ele comanda os seus demônios para que atuem no mundo, especialmente no meio da igreja, para enfraquecer a sua força e o seu poder contra as hostes do mal. Esse é o objetivo de Satanás, enfraquecer os cristãos. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher os seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Chegamos aqui à nossa conclusão. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com a morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar as consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. A gente tem aqui o nosso exercício, né? Aqueles que têm aí o nosso material, passar aí o exercício. Bom, chegamos aqui ao final da nossa aula, do nosso slide, tá? A nossa próxima lição é criando os filhos saudáveis, tá? Espere aí que a gente vai trazer aí mais um slide dinâmico, mais um slide criativo, tá? Com algumas dinâmicas aí. Então, quero te convidar a professor, você que ainda não é inscrito no nosso canal,
tá? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clica aí na notificação, tá? Para você receber toda segunda-feira, eu estou postando no nosso canal, tá? O slide com essa dinâmica, com essa criatividade. Gostou do nosso material? Tá? Aqui embaixo tem um link que você pode adquirir esse slide com um preço bem acessível, tá? Um slide dinâmico, um slide criativo, algo bem acessível ao seu bolso. Mas você pode dizer assim, professor, eu não tenho um data show, eu não tenho um notebook para passar isso na minha igreja. Bom, você pode colocar isso como apoio no seu celular. Quando você for dar a sua aula, você pode deixar a lição de lado e ficar com o seu celular ali ou com o seu tablet na mão. Por quê? O nosso slide, ele é 100% tirado da nossa revista da CPAD. Então, tudo que está na revista vai estar no nosso slide. O que eu acrescento aqui para dar uma dinâmica à nossa lição é a questão das referências. Eu trago ali algumas referências para facilitar a compreensão ao aluno. Então, você pode adquirir esse material como uma forma de apoio. Se você tem um data show, se você tem um notebook, melhor ainda, a sua aula vai ficar mais dinâmica, mais criativa. Eu acredito que vai ter mais participações dentro de sala, tá? Mas se você não tem, você pode pegar, adquirir esse material com um preço muito bem acessível e você pode estar como um apoio. E além disso, tá? A gente envia também um subsídio, tá? Explicando de slide por slide, tá? Você tem um pouco de dificuldade para entender o conteúdo, então eu pego ali, eu faço ali slide por slide e ainda explico alguns trechos ainda para facilitar, tá bom? Então, que Deus abençoe e até o próximo slide. Não deixa de se inscrever, não deixa de fazer também um comentário aqui embaixo do que achou. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo slide.